dia. Gente, tem muita coisa para falar para vocês. Primeiramente, gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2023, né? Um novo ano para todos vocês, com muitos sonhos, muitas realizações, né? Para todos vocês que se esforçaram aí nos estudos, né, para o Enem, o foco, né, objetivo, realizações, né, para todos vocês. Um feliz 2023, viu, gente? Gente, que saudade, né? Quanto tempo aí a gente ficou um tempinho sem gravar vídeo, mas depois me contem aí nos comentários o que vocês acharam aí do Enem de 2022, né? Sobre a redação, enfim, a gente tem bastante coisa para falar aqui. Primeiramente, não gostaria de desejar mais uma vez a vocês um feliz 2023, viu? Muitas realizações para vocês, que vocês possam aí realizar os sonhos de vocês, não só nos estudos, mas em tudo, em qualquer objetivo que vocês tiverem aí para a vida, tá bom? Gente, tem muita coisa para falar para vocês. Olha só, eu gostaria de falar uma coisa interessante sobre créditos aqui ao site Brasil Escola. Vamos falar um pouquinho sobre o Enem, né? O que eu queria falar para vocês? Sobre os resultados, tá? Porque muita gente fez o Enem de 2022, né, em novembro. Muitas pessoas acredito que devam fazer reaplicações, né, reaplicação. Enfim, o que acontece sobre os resultados do Enem? Que dia que está previsto o resultado, né? Claro, justo, vocês fizeram o Enem, em novembro, então, assim, é justo vocês saberem quanto que vai sair o resultado. Olha só, segundo ao site aí, Brasil Escola, né, o resultado aí, olha só, notas do Enem de 2022 estão previstas para o dia 23 de fevereiro, na página do participante, tá bom? Então, ó, eu até tirei a conexão aqui da internet, coloquei no modo avião que fica mais fácil para gravar as coisas aqui para vocês, sem notificações. Olha só, o resultado do Enem de 2022 poderá ser consultado a partir do dia 13 de fevereiro de 2023 na página do participante. Para a consulta, será preciso informar o CPF e senha cadastrados para consultar o resultado. As notas para os participantes que ainda estão no ensino médio serão liberadas cerca de 60 dias depois das demais notas. As notas do Enem 2022 são definitivas. Sendo assim, não cabe recurso contra o resultado do Enem, tá bom, gente? Isso é importante. O Ministério da Educação já divulgou o gabarito oficial. Então, isso que eu ia falar para vocês também sobre o gabarito oficial, né? Muita gente que fez as provas, né? Saiba. Tá, beleza. Como usar as notas? Gente, uma coisa importante: como é que vocês vão fazer para saber o resultado? Simples, na mesma página que vocês fizeram as inscrições, na página do participante, né? Que tá escrito aqui. Quando for liberado, né? Nas mídias é divulgado, tá, gente? Aqui tá no site Brasil Escola, créditos aí ao site Brasil Escola que tem essa informação. Será liberado dia 13 de fevereiro. O que acontece? Como que vocês vão acessar esses resultados? No mesmo local, né, que vocês fizeram as inscrições, tá bom? Da página do participante, lá onde tinha o cartãozinho de vocês de confirmação, e lá vocês ficam sabendo os resultados, tá certo? Olha só, aqui tá explicando um pouquinho como vocês podem usar as notas do Enem, né? Que elas vão poder ser usadas aí no SISU. Para quem não sabe, o SISU é um programa, né? Um processo aí seletivo, ou seja, que você utiliza a sua nota para concorrer vagas nas federais, tá bom? Gente, federais, né? Faculdades, universidades públicas, tá? Do governo. Tem também do ProUni, tá? Que você pode concorrer aí, o estudante tem direito aí, de acordo com a nota dele, né? A conseguir bolsas, tá? O governo, ele oferta aí bolsas para os estudantes, né? Também é um programa do governo, né? Utilizando a nota do Enem. E o FIES, também no caso, ProUni para faculdades, tá, gente? Particulares. Mesma coisa o FIES, que é um financiamento que o estudante pode fazer aí, utilizando sua nota. Então, gente, o Enem ele serve para várias coisas, não só para o SISU, tanto para o ProUni, FIES, né? Tem também cursos, né, vestibulares aí que eles utilizam a nota do Enem, então é bem importante, bem interessante realizar a prova do Enem, né? Ela abre muitos caminhos aí para vários programas da educação, né? Para ingresso em um curso superior, uma graduação superior. Então é bem bacana, bem interessante. Acredito que o novo governo também deva atuar muito aí. Claro que o nosso canal a gente não a gente foi imparcial, né, em relação à política, mas acredito que sim, o novo governo deva melhorar aí bastante no quesito de educação, tá bom, gente? Em relação aí à questão de educação.
Olha só, a gente falou um pouquinho sobre os programas, né? Por que que eu tô falando um pouquinho de governo, gente? Por quê? As provas, até mesmo as provas do Enem no governo anterior, algumas questões foram sim anuladas, né? Algumas questões foram censuradas, algumas questões das provas do Enem, tá certo? Então, sim, há uma mudança em relação às provas, houve uma mudança em relação à banca de questões, né? Em relação às provas. O que que acontece? O que que vai acontecer nas novas provas? Vai mudar a banca? Eu acredito que em relação ao modelo das questões, não. Não sei o que vai acontecer com o novo Enem, né? A partir de 2024, que tinha esse projeto, não sei como será, tá? A gente estava previsto, mas até então a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo indica, né, que o de 2023 ainda vai continuar aí. É o mesmo padrão dos Enems anteriores. Então, de 2023 podem ficar tranquilos que será o mesmo padrão. É muitas informações para passar para vocês, mas em relação a isso, podem ficar tranquilos, porque ainda até então não temos notícias de mudança na banca das questões, né, em relação a isso. Nos próximos anos, ainda até então a gente não tem certeza, né, a gente ainda não pode dizer nada, mas de 2023, ao que tudo indica, ainda não mudou. Mas se tiver mais notícias, se tiver alguma mudança em relação às provas, a gente com certeza vai trazer aqui para vocês. A gente espera passar essas informações. O que que acontece? Estava falando para vocês sobre o SISU, né? Beleza. Gente, é uma coisa interessante, né? Todo mundo, saiu a nota do Enem, beleza. O SISU, quando começa o SISU, né? Que é para ingresso nas universidades, olha só. É o de 2023. Ele vai ser. Os inscritos poderão se candidatar a vagas de diversas instituições públicas. As inscrições do SISU vão ser, deixa eu colocar aqui para vocês. Dia 23 de fevereiro a 3 de março, tá? Com resultado no dia 7 de março. Então, vai começar de 28 a 3 de março as inscrições e o resultado vai ser dia 7. O ProUni aqui, ainda não... o ProUni, né? Vamos ver aqui o ProUni, ó. Que recebe, que oferece bolsas de ensino de de instituições de ensino superior e particulares para todo o Brasil, tá, beleza. O que acontece? Para participar aí do ProUni, o candidato tem que ter, no mínimo, 450 pontos em todas as 5 provas do Enem, tá? Então, tem regras, tá, gente, para participar do ProUni. Olha só, o candidato vai precisar ter tirado, em média, no mínimo, 450 pontos em todas as 5 provas do Enem. Não é permitido também ter zerado a redação. Então, para poder concorrer aí, tem esses critériozinhos. As inscrições para o ProUni vai começar dia 7 de março a 10 de março, tá? E a primeira chamada vai ser publicada aí no dia 14 de março. E a segunda chamada no dia 28. Beleza, e tem o FIES também, que é uma ajuda aí, né, do governo a financiar aí instituições privadas. Gente, uma coisa interessante, tá? Tanto o ProUni quanto o FIES, né, eu não sei se mudaram as regras, mas até então, o ano passado, se eu não me engano, o que que acontece? O candidato, para ele concorrer a esses 2 programas, ele não pode ter concluído uma graduação, tá? Então, eles têm aí alguns critériozinhos, tá? Específicos. Ou seja, ele não pode ser formado em uma graduação, porque o governo entende que seria a primeira graduação dele, ele dá esse auxílio aí pro candidato, tá? Não sei se mudou as regras, mas até então, antes, não podia aí já ter concluído uma graduação, né? Uma graduação de nível superior. E outra coisa também que não pode é que muita gente pergunta: eu posso fazer ProUni com... Desculpa, posso fazer SISU com ProUni? Não. O governo, ele só concede, né? Até então, ele só concedia, né? Uma bolsa só, tá? Então, você não pode fazer uma federal com ProUni e nem um ProUni, né? Com uma federal ou vice-versa, tá bom? Pode fazer uma faculdade particular, o estudante pagando, e uma federal? Sim, pode. Pagando, sem auxílio do governo, tá? Aí pode, mas 2 do governo não é permitido, tá? Você pegar uma bolsa do ProUni e você fazer uma federal junto com o ProUni não é permitido, tanto que até então, né, o ProUni, o candidato tinha não podia já ter concluído uma graduação, porque, como eu disse, o ProUni, ele entendia que
o candidato tem direito a primeira graduação, né, o governo auxiliava aí, na primeira graduação, né, era concedida essa bolsa, né, até então. Então, não poderia o candidato fazer duas, isso seria ilegal, tá? Ele fazer duas faculdades, né? Uma com ProUni e uma universidade pública, né? Então, não poderia, tá certo? É só a nível de conhecimento mesmo. Beleza, aí tem do FIES, né? O FIES, mesma coisa, tá, gente? Não pode fazer aí, ter auxílio do FIES e fazer uma pública, uma federal, tá? Porque ambas são do governo, beleza? Olha só, e o FIES é um auxílio também do governo em relação a faculdades particulares, tá? Mesma coisa do ProUni, para financiar aí uma bolsa de estudos para o estudante, né, num curso de graduação superior, em relação aí à primeira graduação, né, ó. E vai começar aí dia 14 e 17 de março com o resultado de chamada única no dia 21 de março, tá certo? Tem os editais aí. Esses 3 processos seletivos serão publicados em janeiro, os cronogramas, tá, as datas inscritas, beleza. Notas do vestibulares, então tem sim, né, como eu disse para vocês, alguns vestibulares que utilizam a nota do Enem, né, para participar dos vestibulares. Então, assim, olha só que interessante, também ingressos, mais de 50 instituições portuguesas que aceitam o Enem. Olha só, os cursos não são o Enem para ingresso de estudantes brasileiros, os cursos não são gratuitos. Porque aqui no caso, em Portugal, né, aí seria outro quesito. Enfim, gente, aqui no Brasil, né, só destacando para vocês, universidades federais públicas são gratuitas, né, de acordo com a nota do Enem, ou seja, do governo. Então, assim, tomara, né, como eu disse para vocês, que seja um ano, né, muito bom para vocês, cheio de realizações, né, e principalmente na educação, né, a gente fala muito aqui no canal sobre educação, então, que esse ano de 2023 traga muitas oportunidades no quesito da educação, né, a gente espera muito aí que todos vocês que participaram do Enem, que se esforçaram, né, fizeram as provas, possam aí conseguir realizar os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, de entrar aí em uma tão sonhada vaga numa federal, né, que vocês possam aí fazer o curso de vocês, realizar os sonhos de vocês, tá bom? A gente espera de verdade. Falando de Enem, né, como eu disse para vocês, a gente já falou aqui um pouquinho sobre as datas, né, que estão previstas para o resultado. Gente, tem muita coisa para falar para vocês. Eu queria falar outra coisa também interessante. Tá, sobre os resultados. Vou falar aqui para vocês os gabaritos, tá, das provas, para quem trouxe o caderno, né, e quer fazer aí, ver quantas acertaram, tem o site do INEP, tá, com os gabaritos oficiais no site do INEP do Enem de 2022, vou falar aqui para vocês, mas algo importante que eu gostaria de destacar para vocês não sei se isso vai acalmar o coraçãozinho de vocês, mas tomara que acalme, o que acontece? Não, o resultado, desculpa, o número de acertos não aqui no caso, o Enem, para vocês que não sei se vocês sabem, ele é conferido aí pela TRI. O que seria a TRI? Depois eu posso fazer um vídeo gravando, falando para vocês sobre como é feita a maneira, né, de correção dessas provas, das provas do Enem pelo INEP, né, pela TRI. O Enem, ele avalia não só o número de acertos, tá? Então, seria interessante vocês olharem os resultados, mas não preocupem tanto com tanto de questões que vocês acertaram ou não. Por quê? Porque a TRI, ela é muito relativa, tá? Então, olha só, eles avaliam o tanto de questões, porém, se vocês acertaram uma fácil, como foi aí as questões que vocês acertaram, se ela é de nível médio, difícil ou fácil, eles comparam em relação aos outros candidatos, então tem toda uma maneira de correção deles. Então, assim, opa, não sei o que eu tô clicando aqui, enfim. Não se preocupem tanto em quantas questões vocês acertaram ou não, tá? Porque o INEP, ele tem uma maneira específica lá, né, deles corrigirem as provas. Então, assim, não fiquem tão preocupados com o resultado. Meu Deus, errei tantas, acertei tantas. Por quê? Ele vai avaliar quantas vocês acertaram, porém, você acertou uma questão fácil? Entenderam? Então, o nível de ponto vai muito mais do que o número de acertos. Tem toda uma estratégia. Não adianta nada para vocês acertarem uma questão super difícil e errar uma muito fácil. Entenderam? Então, tem uma maneira deles corrigirem. Por isso que eu falo para vocês não ficarem tão preocupados em relação ao resultado, né? Corrigirem no gabarito e
e no resultado, entendeu? Preocupem mais em conferir o resultado, tá? Os resultados que são aí as respostas finais mesmo do próprio INEP, tá? Porque eles têm a maneira deles de corrigirem, tá bom? Então, opa, gente, até engasguei aqui. Então, não se preocupem tanto com isso, belezinha? Depois eu vou falar para vocês de redação também, né? As redações têm corretores, né? Os corretores lá das redações cada corretor avalia, tem todo o critério de avaliação, né? Do modelo das redações, então também não se preocupe em relação a isso, que a própria banca do INEP tem os próprios corretores específicos. Por isso que demora, né? Muita gente fala, meu Deus, demora muito o resultado do Enem, porque tem toda uma estratégia de correção, né? São várias pessoas que fizeram as provas, tanto que não é somente o Enem impresso, tem o digital também, então a gente tem que levar isso em conta. Algumas reaplicações, né, que infelizmente acontece alguns problemas nas aplicações, que tem que refazer as provas. Então, assim, tem todo um conjunto, né, de coisas que vai interferir aí, né, nos resultados, por isso que demora. Mas não fiquem ansiosos, tá, gente? Vocês fizeram a parte de vocês, foram lá, fizeram as provas, então, ó, fiquem tranquilos, tá bom? Vou só deixar aqui para vocês os resultados dos gabaritos, porque o INEP divulgou, né, caso vocês tenham interesse em conferir quantas vocês acertaram ou não. Mas como eu disse, não se preocupem tanto com isso também, porque, né, o INEP ele tem a própria forma, né, a própria maneira aí de corrigir as provas, né, que é segundo a TRI, tá certo? Então não é somente quantas você acertou ou não, mas sim quais você acertou ou não, o nível dela em relação às outras questões, né, aos outros candidatos. Era uma questão fácil, uma questão média, difícil? Como que era? Você acertou mais difíceis e errou mais fáceis? Ou você acertou mais fáceis e errou mais difíceis? Então, tem todo esse processo aí de correção, tá bom? Então, não se preocupem tanto em relação a isso, tá certo? Então tá, gente, olha só. Agora eu vou falar para vocês, né? Eu vou lá no site, muita informação, mas enfim, espero que estejam todos bem. Vou lá no site mostrar para vocês aí as provas, né? Depois contem o que vocês acharam da redação, o que vocês acharam das questões, né? Eu vou gostar muito de saber também em relação a isso, né? O que vocês acharam aí da redação também, né? A gente vai olhar aqui um pouquinho sobre as provas. Gente, vamos lá, deixa eu falar para vocês sobre. Aqui no caso os gabaritos, né? Vocês podem conferir também, vou deixar o link abaixo no vídeo para vocês,